Oi, gente, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você que está aí do outro lado, assistindo aqui a nossa programação da TV Câmara Campinas. E hoje o Mãos Solidárias, mais uma vez, vem aqui fora dos estúdios, dessa vez no Jardim Florence 1, conhecer um pouco da história do Instituto Anelo, que existe desde 96. E quem vai contar essa história pra gente é o fundador e coordenador geral, Lucas Soares, que já apareceu várias vezes aqui na TV Câmara Campinas, porque quando o trabalho é bem feito, quando a galera é simpática, a gente sempre volta, né? Olá, Dalila. Olá, pessoal de casa. É sempre um prazer falar com vocês. Falar sobre música, sobre a música que transforma. Um projeto que começou a origem de 1996, quando eu tinha 16 anos. Morava em uma das vielas aqui do Jardim Florence. E foi quando a música começou essa transformação que continua, né? Então ali eu tive a oportunidade de ter o contato com o primeiro instrumento, que foi um teclado, assim, comprado assim com muitas dificuldades, né? Eu era vendedor ambulante, não tinha nada a ver com música, mas fiquei encantado após assistir uma apresentação musical e falei, poxa, eu quero isso para minha vida, né? Porque a música, ela atua muito, assim, na autoestima da pessoa, né? E eu vim de uma família muito simples e eu tinha um problema com a autoestima e a música veio para resolver isso, assim, de uma forma bem definitiva. Então, tive ali o contato também com outros colegas que também gostavam de música, né? E a gente decidiu formar uma banda intitulada Banda Anelo, que Anelo significa desejo, vontade, inspiração. E comecei ali as aulas na viela de casa, depois o espaço se tornou pequeno. A saída foi locar um salãozinho aqui mesmo no bairro, onde a Anelo funcionou por 20 anos. Nossa, bastante tempo. Então esse espaço que todo mundo vai ver nas filmagens é um espaço relativamente recente, então, né? Sim. Em 2020, né, 10 de março, início da pandemia, nós inauguramos esse espaço, né, que foi no primeiro ano pouco aproveitado devido que a gente acabou de inaugurar e já passamos para as aulas online, né? Porque o Anelo não parou. Tivemos que nos reinventar para poder continuar assistindo essa comunidade que já se acostumou com a música, né? Então a gente não para, porque a música é vida, transformação. Então tivemos que nos adaptarmos para esse formato online. E só agora mesmo, nesse ano de 2022, retornando aí com as aulas nesse formato presencial. Mas o lema que vocês têm ali, música que transforma, realmente, então foi lá do comecinho, né? Realmente a música transformou sua vida, que você viu uma apresentação, viu toda aquela música te envolvendo, tomando você e, nossa, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero mexer com isso. E hoje, mais de 30 anos depois, né? 30 não, 22, né? Tá certo? 22 anos depois, a música está aqui transformando vidas aqui dos jovens da comunidade, dos jovens também mais idosos, que vocês atendem tanto crianças, né, como pessoas de mais idade. Mas nesses 22 anos de história, como foi essa transformação até a gente chegar nesse espaço aqui, né? Você falou que teve muita dificuldade no começo, alugou um espacinho. Como é que foi a construção até chegar nisso hoje? Quais mãos estiveram envolvidas para chegar aqui? Olha, muitas mãos, né? Eu falo em nome de muita gente, assim, que nos ajudou a chegar até aqui e continua também. Porque o voluntariado, ele é muito presente na instituição. Nós temos uma diretoria, assim, pessoas comprometidas, também pessoas da comunidade, né? Bom, a Anelo começou assim, pagando aluguel em um pequeno salão, com a ajuda dos comerciantes do bairro e da própria comunidade. Então a comunidade sempre esteve muito presente, né, apoiando o projeto, acreditando sim que a música transforma. Essa é a palavra, né? Da gente poder, pelo menos enquanto a música toca, ter um momento assim de formação, de paz, né? Então, a gente sabe que a atividade artística ela precisa ser acompanhada
também de outras políticas públicas. Mas no momento que a música toca... Te transporta para outro lugar. Sim, eu acho que traz todo mundo pelo menos para a mesma cena, assim, né? E ainda mais que a gente vive um momento de tanta divisão, né? Então a música tem esse poder de união, né? De transformação. Passamos, e ainda é difícil trabalhar com cultura em um país que tem um pouco de dificuldade para entender que a cultura, que a arte, a educação, ela pode transformar, né? Porque quando o país entender isso, o poder que a cultura, que a arte tem, que a educação, vai se investir mais, né, em atividades como essa. Mas a Anelo vem aí, nesses 22 anos, já passaram por aqui mais de 5.000 alunos. Atualmente nós atendemos 633 alunos, né, e uma procura cada vez maior. Todo mundo, todos os dias, mensagens chegando, ligações, quando que vai ter vaga para se estudar aí? O nosso maior desafio é esse, atender a todos que procuram e por uma oportunidade, né? De algo tão básico, porque o que a gente faz aqui é algo básico, né? E algo que nos países de primeiro mundo é rotina, né? Aqui a gente luta para oferecer esse básico. E como você está falando, realmente é o básico, era o que poderia ser ofertado em qualquer escola, qualquer ambiente educacional, mas fica nesses trancos e barrancos, às vezes, para poder oferecer uma atividade como essa para a comunidade. E aqui é o espaço que vocês estão atualmente, é um espaço muito bonito, muito organizado, você vê que cada cantinho foi feito com muito amor, com muito esforço, mas para chegar a isso... Como foi feito? Tiveram apoio de alguma entidade, comunidade, fizeram bazar? Como foi a questão de realmente colocar em pé esse projeto? Bom, o Anelo, sabendo que aqui funcionava a antiga guarda municipal, né? Era um espaço da guarda municipal e esse espaço seria demolido. E nós entramos com um pedido junto à prefeitura para que cedesse esse espaço, porque nós tínhamos iniciado uma campanha para construir a nossa sede. E nós tínhamos arrecadado pouco mais de 35 mil reais, e esse foi o pontapé inicial. E esse valor foi arrecadado através de iniciativa da comunidade, doações de amigos, pessoas que acreditam no projeto, que, né, sempre estiveram conosco. E aí nós começamos a reforma desse espaço com esse pequeno valor, até conseguir a soma de 250 mil, que foi o valor total aí da reforma, para ter essas salas bonitas. Foi uma reforma geral, envolvendo a comunidade trabalhando juntos também. Pessoas doaram materiais, né? Nós fizemos rifas, almoços beneficentes, pizzas, enfim, foram várias ações para a gente conseguir doação. Nós tivemos doação assim, de nota em nota, assim, né? Pessoas doando R$2. Ai, gente, né? que massa. Então, que bom que a comunidade sabe que é um projeto que pode confiar, então se envolveu, já são 22 anos e vocês já têm um reconhecimento, né? Eu penso assim, é muito importante para a gente ter as empresas que hoje patrocinam o projeto, que são muito importantes. Mas para nós, tão importante quanto é o apoio da comunidade, porque a comunidade se vê parte, né? Porque nós demoramos 18 anos para conseguir um patrocínio de uma grande empresa, né? Funcionou durante a maioria do tempo com a força da comunidade, comerciantes locais, né? Então, isso que fortaleceu o projeto, porque se a comunidade acredita, né, se essas mãos solidárias aí que fizeram o projeto sustentar, né? Até uma empresa que chega e fala, poxa, tem um projeto aí apoiado pela comunidade, então deixa a gente apoiar também, né? Porque acreditando assim que você tem um trabalho coletivo. Eu sou fundador, mas ninguém existe sozinho, né? Então comecei uma ideia e essa ideia só continua porque outras pessoas acreditaram no projeto e acreditam e tocam até hoje, né?
mas também não pode tirar o protagonismo do teu papel nisso tudo, né, Lucas? Porque a gente sabe que trabalhar com voluntariado, com comunidades, não vai ter retorno no sentido financeiro. Você está fazendo as coisas realmente por amor, porque acredita numa ideia. E muitas vezes se dá muito murro em ponta de faca, né? Eu acredito. E nesses 22 anos você continuou lá e fazendo outras pessoas acreditarem junto contigo nessa ideia e culminar nesse espaço maravilhoso que hoje vocês têm aqui e oferecendo atividades para inúmeras crianças da comunidade, que eu acredito que você mesmo, já a gente conversando assim por trás das câmeras, né, falando da situação que às vezes crianças da comunidade estão passando e aqui elas encontram um refúgio para às vezes caminhar, quem sabe, para fora do sistema de uma forma mais saudável, né? Então, você é protagonista também de tudo isso e eu acredito que todo o espaço, todo o retorno que você tem hoje nasceu lá 22 anos atrás com muito esforço e eu tenho certeza que cada criança que passa por aqui, cada pessoa, ela tem muito que agradecer e tem muito que contar também, né? É uma gratidão, assim, recíproca, porque eu não imaginava nada disso, né? Então, quando eu comecei o projeto, lá com 16 anos, o que eu gostaria é de existir, porque os meninos pretos de periferia, sendo pobre preto nesse país praticamente invisível. Então, era um objetivo muito simples, de simplesmente existir, né? Porque onde não existe cultura, onde não existe música, onde não existe arte, a violência vira um espetáculo. E durante muito tempo foi isso que nós vivenciamos no Jardim Florence. E depois da música, a gente tem um outro cenário. Temos problemas? Temos. Como tem problema no nosso país todo, assim. Mas a gente percebe que o protagonismo é a arte, é a música. Porque antigamente o Florence era manchete nos jornais, né, na área policial, né, do crime. E hoje o cenário é bem diferente. Então, isso me deixa muito feliz, porque o sonho de um menino se tornou de tantos outros meninos e meninas, e que as próximas gerações também vão tocando o projeto, né? O sonho deixou de ser individual. Eu acho Você nem imaginava que o momento ia chegar num espaço como esse, né? Só estava tentando viver o seu dia e tentando mudar o cenário. Não, passa um filme sempre pela cabeça, assim, assim, minha imaginação era bem curta, era simples, era uma coisa de se ter né, de ter alegria, né? Que eu acho que todo menino e menina deve ter o direito de sonhar. Né? E essa frase que você falou, eu já tive a oportunidade de vir aqui antes, por isso que a gente voltou aqui, ele falou quem vem aqui sempre volta, e uma frase que você acabou de citar e que você me disse da outra vez é que onde tem arte, onde tem cultura, onde tem música, a violência nunca vai ser o show, nunca vai ser o espetáculo. E aqui o espetáculo que a gente tem é desses jovens podendo ter acesso a um espaço que em algum outro momento não tem um pai ou uma mãe que possa pagar uma aula de música, possa pagar uma aula de violão, alguma coisa nesse sentido. E aqui vocês oferecem esse espaço, oferecem cultura, música, e a gente sabe que, vamos dizer assim, no atual momento que a gente está, muitas vezes é mais interessante para quem está em cima, dizer assim, manter as pessoas no estado que está, tipo, sem cultura, sem educação, para poder, às vezes, não enxergar o que se precisa enxergar da situação que a gente se encontra, às vezes, né? Eu penso assim, nós temos um sistema, uma filosofia muito bonita no Brasil, né? Ela só não é colocada em prática. Então, um trabalho como esse do Anelo também é um trabalho de resistência, também é um trabalho de fazer o sistema fazer o que deveria ser feito,
Por isso, assim, eu vejo algo muito natural, um menino tocando, uma criança cantando, enfim, tendo acesso à música como super natural. O que eu fico impressionado quando tem alguns alunos aqui, olha, eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou ser advogado. Isso não é muito natural. A gente sempre vê o mesmo público. Difícil você ver um menino preto de periferia, advogado, médico. Agora, na música, a música é algo divino. A música é como a chuva, o sol, que vem para todos. Porque é algo natural que nos transporta assim para o sobrenatural, né? Mas, então, você vê um menino na periferia, tem muita arte. Os grandes talentos do esporte surgem das periferias, da música. Por quê? Porque isso é dado de graça. Corrijo, pela graça. Então, a gente tem essa graça de ter esses grandes talentos das periferias. Então, eu não fico assim, quando eu vejo um menino tocando muito bem piano, cantando, para mim é tão natural. O que não é natural é ter acesso a uma boa educação, ter acesso à saúde. Isso para mim ainda assim, não é tão rotina de se ver, né? E deveria ser, porque a música já é pela graça. Uhum. O esporte, as pessoas vão tendo aí os talentos, precisa ter uma boa base de educação, né? Uma boa formação, porque a escola, a formação, a música transforma, a música tem toda essa beleza, mas nada substitui a uma boa formação, uma boa educação. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tive que abandonar a escola para trabalhar, para ajudar em casa. Isso me foi tirado e me faz muita falta até hoje. Então, às vezes as pessoas falam assim, Lucas, você, poxa, uma pessoa de sucesso. Porque as pessoas olham aquilo que a gente conquistou e assim, graças à coletividade. Mas custa olhar, às vezes, aquilo que a gente perdeu, né? Eu fui terminar os estudos com 27 anos. Com 27 anos, eu só tinha até a 5ª série. E o que me motivou a ir para a escola, voltar, foi porque eu tive uma oportunidade de estudar em São Paulo, em um dos maiores conservatórios e reconhecidos no Brasil, e tinha que ter a conclusão do estudo. Fiz um supletivo às pressas para poder terminar, né? Mas esse período, essa lacuna, me prejudicou demais. Até acessar outros idiomas, viajar para outros países, como a gente teve a oportunidade de ir por 5 anos consecutivos para a Itália, né? Fui para os Estados Unidos, Alemanha, África do Sul. Então a música conseguiu transportar a gente aí para outras realidades, mas ter um bom inglês, ter um bom estudo. Eu aprendi a ler e escrever efetivamente na ANELO, né? Acesso com pessoas, com jornalistas como você. Então, assim, ter essa experiência de... Por isso que eu falo que a música transforma. Não me vejo diferente de nenhum dos meninos que passam, meninas que passam por aqui na situação de vulnerabilidade, porque eu era um desses meninos. E falando um pouco agora que você citou das viagens, que são dos projetos que são realizados aqui, vamos falar um pouco sobre o dia a dia aqui da ANELO, das atividades que vocês oferecem, o cronograma do dia a dia, como é que funciona? Segunda-feira aula de violão, terça-feira saxofone, como é o cronograma de atividades aqui? Bom, hoje a gente oferece aula de tantos instrumentos que fica até difícil falar todos, mas tem aula de violão, cavaquinho, contrabaixo, bateria, violino, aula de canto coral, percussão, saxofone, flauta, escaleta, né? Tem piano, guitarra, bom, contrabaixo acho que eu já falei. Então são diversos instrumentos, trompete, trombone, são muitos instrumentos e a gente divide, né? Então, segunda-feira a gente tem lá a aula de piano, aula de violão, aula de bateria e assim, cada dia aula de uma quantidade de instrumentos
para a gente poder dar conta desse público, porque hoje são, né, 633 alunos, né, em diversos projetos, aula de musicalização. Então, a criançada de 5 anos de idade, né, tendo esse processo de musicalização. E eu vejo, né, poxa, são 22 anos. Já vi alunos que começaram na aula de musicalização e hoje são músicos profissionais depois de 20 anos, que já passaram por vários momentos aqui no Anelo, né? Crianças que eu vi aqui, hoje são coordenadores junto comigo. Então, a música, ela tem essa possibilidade, além de ter uma atividade que é uma atividade cultural, de lazer também. E para esse tempo, gente, de pandemia, que a gente ainda não superou 100%, também no auxílio psicológico também. Eu sou prova disso, quanto a música também acalma o coração, né? Então, e atua também no nosso cognitivo também. Uhum. E vocês atendem o público a partir de que idade? Aqui você falou de 5 anos, vai até mais velho, como essa parte? No Anelo, a partir dos 5 anos. Só que hoje o projeto ele é intergeracional. Nós temos alunos de 5, mas temos outros alunos aí de 70, 80 anos. Né? Que massa. Então, assim, é intergeracional. Às vezes, numa turma, nós temos filho, nós temos avô, na mesma sala, o neto. Então tem aí encontro das gerações na mesma sala, assim, é lindo de se ver, né? Ou o aluno está tendo aula e o avô está esperando para depois ter aula. Então, assim, tá muito bonito. A partir do momento que a gente entendeu que todas as faixas etárias são importantes, mesmo às vezes as pessoas acham as crianças, né, aquela fofura e tal, mas tem os adolescentes ali, gente, dos 14 aos 21 anos. Você que está em casa, dos 14 aos 21 anos, a gente toma as decisões mais sérias das nossas vidas. Eu tomei uma decisão com 16 anos. E fala que está pronto? Não está pronto. Então eu tenho sorte de ter tomado uma decisão muito feliz. Mas tem muitos jovens com a idade entre 14 aos 21 que tomam decisões péssimas na vida e que influenciam as vidas. E depois, então isso serve para qualquer um. Dos 14 aos 21 vem as decisões mais sérias que vai influenciar todo o resto. Tá? Vai influenciar, não que você não possa corrigir, não que você não possa ter uma segunda chance. Sim, eu acredito nisso. Mas tem essa marca dos 14 aos 21 de se tomar as decisões que vão influenciar as nossas vidas lá na frente. Eu falo que hoje eu estou com 42, né? E que às vezes pedem cedo demais para a gente tomar essas decisões, né? Mas a vida não está nem aí, ela está aí, você toma a decisão. E se você tiver um bom acompanhamento, se você tem um professor bacana, né? Porque o que acontece, que eu vejo com os adolescentes, eles têm dúvidas, e aí para quem, muitas das vezes eles perguntam? Para outro adolescente que também tem dúvida. Ninguém sabe muito bem para onde caminhar. Nós adultos já temos tantas dificuldades. Mas já passamos por ali, já passamos por aquele caminho. Sabemos que aquele caminho pode não ser interessante. Então vale a pena, assim, o professor tem que ser muito valorizado, né? Professor de escola pública, enfim, professor. Todos os professores, orientadores precisam ser muito valorizados, porque eles estão ali para orientar e muitas das vezes esse período, assim, de tanta dificuldade e dúvida dos alunos. Sim, e você falando de professores, aqui vocês contam com inúmeros profissionais para poder dar as aulas, para poder fornecer esses momentos aqui com os alunos. Como é que funciona essa parte? É voluntariado? Vocês conseguiram contratar? Como é que vocês mantêm isso daí? Como é que funciona isso? Bom, o Anelo, quando começou, até nos primeiros 10 anos, era somente voluntários, né? Conforme o projeto vem se profissionalizando, né? E a partir do momento também que algumas empresas se interessaram pelo projeto, através de lei de incentivo, como a Lei Rouanet. Lei Rouanet, que é uma lei muito importante. É muito importante. Eu fico muito triste quando alguém fala de uma lei como essa, né? E às vezes até artistas, assim,
assim, falando mal da lei. Né? Ah, eu não preciso da Lei Rouanet. Nós precisamos, porque a lei é muito importante e, através da Lei Rouanet, hoje, o Anelo atende 633 alunos. Eu estou repetindo muito esse número. Por quê? A lei serve para isso, né? Para dar oportunidade para meninos e meninas que estão aí, né, nas comunidades. E através da lei e dessas empresas que apoiam o projeto, através da lei, possibilita, o Anelo hoje tem em média de 50 profissionais, né, da área da música, da área administrativa, que também tem a possibilidade de ter uma receita, de receber um valor, porque a arte é muito difícil. E se eu pego um profissional que tem essa atividade como profissão, a atividade fim dele, e não remunerar, ele desiste da arte. Ele precisa desse valor. Então, hoje, os professores aqui, eles recebem pela aula e, através desses patrocínios, os alunos não pagam. Eles têm atividade gratuita. Então, a gente tem uma felicidade de dizer que hoje nós temos o voluntariado, que é a nossa diretoria, pessoas que se envolvem com o projeto para uma atividade que não é uma atividade fim, mas que a principal atividade hoje a gente consegue remunerar muito graças a essas empresas que se interessam em projetos como esse e possibilita a gente ter um estúdio de gravação, né? Gravando aí com artistas, né? Nós já gravamos com Titãs, gravamos com Alok, gravamos com Simoninha, já gravamos com cantores internacionais como Susanna Stivali, né? Cantora italiana, e parcerias em outros países. Então, o projeto, nós temos a nossa própria orquestra. Então, o projeto hoje tem um volume de produção muito profissional, mas com amador também. Que é o amador, que é aquele que só faz pelo amor, né? Então, a gente tem desde aquele amadorismo, aquele profissional ao ponto de ter uma música para entrar numa novela, para entrar numa grande produção. Então, o Anelo tem essa construção lá desde o alicerce, que deve ser muito valorizado, porque é o que sustenta depois toda a estrutura maior. Que vai vir depois, né? Então, a gente é muito feliz de ver desde do A, E, I, O, U, a grande formação, de ver tantos músicos hoje. Tem meninos que saíram daqui, vão tocar na França, né? Em aniversário o olhinho brilhando, a gente sabe desse orgulho que deve dar, essa sensação de gratidão, de dever cumprido, que deve voltar para você, né? É de muita felicidade e, assim, de um friozinho na barriga também. Porque a gente está construindo algo tão legal, tão sólido com a comunidade, que eu costumo dizer que a Anelo, ela já está de um tamanho que eu entendo que não precisa crescer mais. Mas a pessoa estranha fala assim, como assim? Você não quer crescer? Não, eu quero amadurecer. O projeto precisa cada vez mais amadurecer, porque até nós temos uma idade limite de crescer. Depois é só amadurecer. Então, amadurecendo, a gente consegue servir de inspiração para outros projetos, outros meninos e meninas. Porque muitas pessoas perguntam, por que não traz Anelo para outras comunidades? Nós estamos levando Anelo para outra comunidade, mas levando a ideia. Porque a Anelo não é uma rede de fast food. A gente não vai montar uma em cada esquina. A ideia é que você assistindo essa história se sinta inspirado. Então você, menino, menina de periferia, que a oportunidade ainda não chegou, a oportunidade é você. Você precisa começar, porque muitas das vezes vai demorar 18, 15 anos para que você tenha uma empresa que olha para o seu projeto. O nosso demorou bastante. Não foi assim começar o projeto e aparece o patrocinador. O maior patrocinador do seu projeto de vida tem que ser você. Tem que ser você, porque quanto mais rápido você entender isso, vai ser melhor, porque as frustrações, elas podem te derrubar. Mas não desista, porque a gente só deve desistir daquilo que nos faz mal. Tem um poema do
do escritor, poeta Tiago de Mello, que tem um trechinho que fala assim, aos que virão serão povo e saber-se-ão lutando. Então, realmente, sem desistir, continuar, porque às vezes o que a gente planta aqui realmente vai ser só para os que virão depois. Mas, Lucas, eu poderia passar o dia inteiro conversando aqui com ele, mas a gente tem tempo, infelizmente. Eu quero que você deixe um último recado sobre se alguém quiser fazer algum tipo de doação, não sei como funciona, então você vai explicar aqui pra gente. Se quiser participar de voluntariado, se você quiser deixar contato de Pix, Instagram, fica à vontade. A câmera é sua, pode dar a informação que quiser e é o seu momento agora. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os profissionais da TV Câmara, porque sempre abre as portas para a gente poder contar, né? Então dá voz para... Ainda me considero um menino, mesmo com 42 anos, porque eu nunca fui um grande empresário da cidade, uma grande influência, mas eu tenho muita gratidão porque esse espaço aqui me permite falar, né, desse projeto. Você de casa, eu convido a conhecer o projeto. Então nós estamos nas redes sociais, né, em todas as redes, Instagram, Facebook, YouTube, só colocar Instituto Anelo, conhecer o projeto para você se sentir seguro em participar. Né? A Anelo é um canal de doação também. Então, muitas das vezes a gente recebeu doação aqui e a gente divide, porque não somos os únicos que precisam, né? Então, você é muito bem-vindo a doar o seu tempo para fazer uma visita. Aos sábados de manhã, eu costumo convidar muitas pessoas para virem aqui, porque tem muitas aulas acontecendo ao mesmo tempo e a gente pode tomar um café musical e você conhecer o projeto, porque você vai ver o quanto a música transforma. Então venha fazer parte dessa transformação, né? O recurso é importante, a doação você pode doar um instrumento, dinheiro, né? Se você se sente seguro para fazer, a sua doação vai transformar, porque a minha transformação começou com um teclado. Então um instrumento musical, acredito que pode sim mudar a vida de alguém, porque eu sou fruto disso. Então sejam bem-vindos ao Instituto Anelo, 22 anos, música que transforma. Lucas, obrigada pelo seu tempo. Todos esses contatos que ele falou, você já sabe, que acompanha aqui o Mãos Solidárias, sempre vamos deixar tudo passando em cartela, para ninguém perder nenhuma informação. Lucas, obrigada por esse momento, por essa conversa, que a conversa sobre a música que transforma também transforma a gente. E eu saio daqui com certeza muito feliz, muito tocada com esse projeto, e eu espero que tenha tocado alguém aí do outro lado também, que essa é a função do Mãos Solidárias, de mostrar esses projetos, de tocar alguém do outro lado para também participar, para ser voluntário, para doar, seja dinheiro ou seja o seu tempo, para estar também com esses grupos. Obrigada, Lucas. O nosso passeio aqui pela Anelo ainda não encerrou, ainda vamos conversar com outras pessoas e vocês vão ficar com imagens deste lugar lindo aqui no Jardim Florence 1.
Nossa conversa continua aqui no Instituto Anelo, dessa vez com a Yasmin Sobrinho, que é aluna aqui da instituição. Yasmin, obrigada, você acabou de sair da sua aula, dar esse tempinho aqui pra gente. Yasmin, há quanto tempo que você já tem aula aqui no Anelo? Eu já tenho aula aqui já faz uns 2 anos. E como é que você conheceu o Instituto? Como é que você ficou sabendo das aulas aqui? Eu fiquei sabendo por uma amiga da minha mãe, ela estava conversando, as duas, aí ela comentou sobre que a filha dela faz aula aqui. Aí a minha mãe me colocou aqui e foi assim que eu conheci. Aí eu comecei essa paixão por violino. E você já tinha alguma experiência com algum instrumento? Essa ideia surgiu aí quando você soube que tinha esse local aqui que podia ter aulas? Na verdade, eu sempre quis fazer violino, só que aí eu nunca tive a oportunidade de fazer. E já quase 2 anos, né, que você falou que está tendo aula aqui. E como é essa sensação agora de ter, você disse que tinha vontade de fazer, descobriu esse espaço que oferece essa aula, como foi começar finalmente essa vontade que você tinha? Foi muito bom, foi assim, inovador para mim, porque eu nunca tinha feito nada do tipo. Você nunca tinha tido experiência com nenhum instrumento? Não, nenhum. E agora que você já tem aí mais de 1 ano fazendo, o que mudou no teu dia a dia? Agora que você tem essa rotina de fazer seu instrumento, uma coisa que você tinha vontade de fazer, o que acha que deu de diferente na tua rotina? Mudou muita coisa. Mudou assim, até quando eu acordo, sabe? Porque antes eu não fazia nada e eu posso fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer, então é muito bom. Você acha que ficou mais concentrada, te ajudou em algumas outras atividades? Sim. Antes eu não tinha coordenação motora com as mãos, aí agora eu tenho. Você sente que realmente a tua vinda para cá, como diz o slogan daqui, transformou o teu dia a dia, Sim. Realmente a música transforma. E você chegou a trazer algum outro colega, algum outro amigo, com todo o espaço daqui? Sim, eu conto para os meus amigos da escola e todo mundo fica curioso. E você já participou de alguma apresentação, algum show, ou até agora você está tendo aulas? Já sim, a gente já participou de um recital, eu e minha turma. Acho que na verdade foi o Instituto Anelo inteiro de violino. Uhum. E como foi a experiência? Foi muito legal, foi um pouco ansioso, mas depois é muito legal. Uhum. Então, dá um convite aí para outros seus amigos que queiram participar também, que aí a gente deixa esse recado final com você. Gente, quem quiser participar, quem gosta de instrumento, eu super indico vocês virem para o Instituto Anelo, porque é um espaço muito legal para conhecer amigos e para principalmente aprender a tocar. O recado da Yasmin está dado, assim como o recado do Lucas. E a gente encerra hoje esse Mãos Solidárias. A gente espera que tenha tocado aí vocês, assim como eu me senti transformada um pouco aqui nesse espaço. Lembrando sempre que vocês podem revisitar os Mãos Solidárias e vários outros programas aqui da nossa grade no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como nas outras redes. E eu sempre reconvido vocês a estar com a gente na próxima edição. E fica aí com a gente e até a próxima!